Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. É com muita alegria que mais uma vez vamos realizar mais um Evangelho. Neste momento, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre. Que eles estejam nos ajudando neste momento. Vamos pedir a toda a equipe espiritual da nossa Casa Eulália Nogueira que esteja nos auxiliando, nos intuindo para mais um Evangelho. Que todos nós possamos receber as orientações necessárias de acordo com a nossa doutrina, o nosso Evangelho do amor, da paz, do entendimento. Que assim seja. O Evangelho de hoje é do capítulo 17, Sede perfeitos. Item 11. Cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto, enérgico. Examinemos a compreensão. Ei-los, pois, ambos em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas estão presentes: os dos ascéticos, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem abater a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado destes grandes partidos formigam numerosas tribos de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, gostam com frouxidão e gozam com economia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse é o grande problema. Teria ficado inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, eles demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amar, pois, vossa alma, mas cuidar também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não os castigueis pelas faltas que vosso livre-arbítrio o faz cometer, e das quais é tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido, dos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeito,
Se tudo em martirizando o corpo, com isto não ficais menos egoístas, orgulhosos e pouco carinhosos para o vosso próximo. Não, a perfeição não está aí. Ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito sofrer. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de tomar o dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então, meus queridos irmãos, ao contrário do que imaginávamos, apesar de já termos o conhecimento que somos espíritos encarnados, cumprindo as nossas expiações e as nossas tarefas, é nossa responsabilidade, sim, cuidarmos do corpo que nos carrega. Já dizia o nosso irmão Emmanuel, em suas palavras, devemos cuidar do corpo humano como se fosse viver eternamente, e do espírito como se fosse desencarnar amanhã. Vamos utilizar um pequeno exemplo, um exemplo bem simples que nos leva à nossa realidade. Vamos imaginar alguém que tem um carro e não cuida do motor. De que adianta aquele modelo bonito, toda aquela estrutura de ferro, se o motor não estiver funcionando? Não precisamos cuidar, nós precisamos cuidar do motor e precisamos cuidar da carcaça que envolve esse motor. Se o carro, aquela estrutura que enxergamos, nós deixarmos que a ferrugem tome conta, não cuidarmos, não adianta termos o melhor motor dentro de um carro. Assim, somos nós. Temos que cuidar do corpo físico e do motor que move este corpo, esta matéria física, que é o espírito, que nós somos por essência. Um depende do outro. Neste mundo de expiações e provas, o espírito necessita de um corpo para cumprir o seu projeto expiatório, o seu projeto evolutivo. Então, não tem jeito. Se o nosso corpo estiver debilitado por inconsequências nossas, por escolhas erradas dos nossos excessos, o que vai acontecer? O nosso espírito irá sofrer com isso. Toda mazela, toda doença que nós causarmos, que nós trouxermos a nós de livre e espontânea vontade, por escolhas erradas, deixarão marcas no nosso perispírito. E vamos levar estas doenças conosco, que voltarão conosco em forma de expiação. Então vejo, chegará uma data pré-determinada para nascer, um período para a vivência, e essa existência, para vivenciar essa existência, e uma data para desencarnarmos. Isso vai acontecer em um processo natural, de uma forma, ou teremos uma deficiência em nosso organismo material, porque ele precisa desse momento, é necessário
para que haja um desencarne. Teremos pessoas que passam por alguma doença com um período mais prolongado, outras o motor vai parando, não adianta. Chega uma hora que ele tem que apagar. Desta forma, podemos dizer assim, os que não sofrerão tanto tendo uma morte súbita, que não teve aquele longo período de doença, talvez tenham sido merecedores, porque souberam cumprir e respeitar o seu período, a sua vivência. Eles não abusaram. Teve um equilíbrio entre saber conviver com os prazeres da vida sem fazer disso um abuso, sem abusar dos vícios, sem exagerar na alimentação, sem abusar das drogas, tanto ilícitas como lícitas. Não alimentar os vícios como o orgulho, a vaidade, a prepotência, o ódio, o rancor, porque estes vícios também causam danos à nossa saúde. Muitas vezes, sem que a gente perceba, eles vão corroendo nossos sistemas e vão trazendo aquelas doenças, as mais conhecidas que já vimos hoje no mundo inteiro. As depressões, os transtornos, as fobias, as manias de limpeza, de perfeccionismo, os acumuladores, elas chegam até nós muitas vezes pela nossa ansiedade e pela nossa ambição. Temos aqueles que só têm tempo para o trabalho e esquecem de viver a vida, de conviver com a família, não acompanham o crescimento dos filhos. Estamos correndo sempre com muita pressa atrás do materialismo e as doenças vão chegando. A famosa depressão. Quantas pessoas hoje estão bem servidas materialmente, mas que gastam quase 1/3 daquilo que ganham em tratamentos psicológicos, psiquiátricos, medicamentosos, porque vivem com problemas de depressão. Eles não têm uma capacidade de suportar as suas dores da alma, e isso tudo traz consequências no nosso organismo. As pessoas vivem cansadas, vivem sofridas, porque exageram. Não encontraram ainda o equilíbrio entre o ter e o ser com humildade. Ainda não encontraram esta capacidade de se manterem serenos diante das conquistas e diante dos problemas, diante das vitórias e diante das derrotas. Ou estamos em pleno estado de euforia, ou estamos em pleno estado de sofrimento, abatidos, cansados. Por que isso acontece? Porque nós ainda não aceitamos que necessitamos equilibrar nossas emoções. Precisamos nos educar mentalmente. E educar a mente é educar nossos sentimentos, para que isso não se reflita na nossa saúde do corpo físico. A saúde começa na nossa educação mental, na educação dos nossos sentimentos. Nós precisamos equilibrar nossas emoções e prestarmos atenção em todos os nossos excessos. O que precisamos é o equilíbrio e não praticarmos o excesso de absolutamente nada. Outro cuidado que temos de ter é o cultuar
exageradamente o corpo, fazendo uso de substâncias para deixar o corpo perfeito. Isto mais prejudica do que deixa saudável, sem contar que cultuar o corpo desta forma é uma forma de apego material. E temos que compreender que nosso corpo é apenas uma ferramenta que Deus nos emprestou para estar aqui encarnados. Nós aqui no plano material estamos sujeitos ao envelhecimento, o nosso corpo vai sofrer alterações ao longo do tempo. Desta forma, cuidar do corpo não significa cultuar. Temos que zelar, temos que tratar e prevenir. E por fim, temos que ter cuidado de não julgar, porque aí nós estamos alimentando outro vício, o vício daquele que julga, que critica, aquele que apenas sabe fazer críticas, mas não oferece ajuda, aquele que é orgulhoso, que sempre está tentando fazer com que a situação só piore. Ajudar para quê? Não há interesse da outra parte. Muitas vezes, tudo que o outro está precisando é que alguém se coloque à disposição de ouvi-lo, para amenizar a sua ansiedade, a sua vontade de procurar no vício, seja qual for, o alimento para as suas dores. Às vezes, nós só precisamos sermos mais ouvintes e pararmos de darmos tanta opinião e julgarmos a atitude alheia. Não cabe a nós julgarmos o porquê que a pessoa está fazendo aquilo, e sim estendermos a nossa solidariedade. Aí, se o outro não quiser, deixamos para que o tempo lhe diga a melhor maneira, a melhor hora de procurar ajuda. Já dizia um sábio, o silêncio também é uma resposta. O dom da palavra é lindo, mas a sabedoria do silêncio é perfeita. Muito obrigada, meus irmãos, que assim seja. Neste momento, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento ao alto, irradiar as melhores energias possíveis. Que a nossa prece de hoje não seja somente a nós, seja por todo o mundo, seja por aqueles que compõem esse mundo de expiações e provas, aqueles envolvidos em fazer o mal, aqueles que temos por inimigos, que ainda não aprendemos a amar os inimigos como Jesus solicitou, que nossa prece seja por eles também, pelos nossos irmãos que estão nas ruas, desamparados, muitas vezes perdidos no mundo, mas principalmente por aqueles irmãos que trouxeram por expiação a fortuna, o dinheiro, o poder e que não estão sabendo fazer o bom uso disso. Por aqueles orgulhosos, pretensiosos, onde nós nos incluímos também. Não vamos achar que estamos fora desse contexto, porque não somos tão bonzinhos quanto pensamos. Nós te pedimos, Senhor, humildemente, nos ajude e nos ampare nesta jornada de aprendizagem. Que nossas águas sejam fluidificadas, que toda a equipe de médicos do espaço transforme-as no
remédio necessário, curando, purificando e transmutando toda e qualquer impureza, retirando todas as energias densas, os miasmas existentes no nosso corpo físico e trazendo o equilíbrio necessário ao nosso espírito. Muito obrigada por tudo, que assim seja.